No vídeo passado eu citei sobre assexualidade. E aí surgiram um monte de dúvidas e um monte de comentários sobre esse assunto. Então eu tô aqui hoje para explicar para vocês um pouquinho mais sobre essa sigla A, essa letra A da sigla LGBTQIA+. Para quem não me conhece, eu sou Dani Codonho, eu sou fisioterapeuta pélvica e eu gosto de falar sobre sexualidade e saúde íntima. Se você não conhece meu canal, se inscreva, acione o sininho e também curte já esse vídeo aqui para mim. Deixe um comentário que me ajuda bastante, por favor. Eu também tenho outras redes sociais que estão na descrição desse vídeo. Vai lá conhecer mais um pouquinho de mim. Primeiro, eu vou começar explicando para vocês o que é ser assexual ou assexualidade. São pessoas que não sentem atração sexual por outras pessoas, não têm desejo sexual por outras pessoas. Ou seja, elas não se interessam sexualmente e vivem bem, ficam bem por causa disso. 8% das mulheres, numa pesquisa feita pela Carmita Hábito, pelo Prosex, 8% das mulheres e 2% dos homens, por enquanto, na verdade, porque muita gente ainda não sabe se definir e encontrar esse caminho, mas por enquanto se define que são 8% das mulheres e 2% dos homens que se dizem assexuais, não tem vontade de fazer sexo, não tem desejo sexual por outra pessoa. Uma coisa importante também de deixar claro, pelas minhas pesquisas e tudo mais, eles dizem, a população assexual, eles dizem ser muito ofensivo quando se tratados de assexuados. Gente, assexuados é para tratar de biologia, para tratar de forma de reprodução de bactérias, não para tratar gente, ser humano. A gente fala assexual ou então assexualidade. Também bem diferente de assexualismo. A palavra ismo define que é uma doença, como da mesma forma que não se fala mais homossexualismo, não se fala assexualismo. Combinado? Não vamos ofender ninguém, né? Não sentir atração sexual não significa que essas pessoas não têm libido. Afinal, a libido é a fonte que nos motiva a viver, a fonte que nos motiva a ir pra frente, a gente tem libido por trabalhar, a gente tem libido por cuidar da família, a gente tem libido por várias outras coisas. Normalmente, as pessoas que são assexuais, elas não têm a libido direcionada para o sexo e sim para outras áreas da vida. A questão é a seguinte, se elas se sentem bem assim, tá tudo bem. O que pode acontecer é que as pessoas podem não ter desejo sexual, mas sim quererem ter desejo sexual, gostarem de ter desejo sexual e apresentarem problemas fisiológicos em relação a isso. No caso dos assexuais, eles não possuem nenhum problema fisiológico em relação a isso. Apenas eles não têm vontade, não têm desejo. Os assexuais não necessariamente precisam não querer fazer sexo. Afinal, existe uma gama de outras definições dentro desse termo, que eu vou explicar algumas para vocês aqui. Existem os assexuais estritos, ou seja, eles nunca sentem vontade, nunca sentem desejo e atração sexual por ninguém. Também existe o assexual grey, cinza ou fluido, que às vezes eles sentem desejo sexual e às vezes não. E também existem os demissexuais, ou seja, que é condicional. O desejo por uma pessoa vai depender se ela está romanticamente apaixonado, intelectualmente, ou seja, eles precisam ter uma interação, um envolvimento emocional para sentir atraído, para sentir desejo por essa pessoa. Bom, Dani, então, assexuais transam ou não transam? Não sei, e depende. Na verdade, isso depende muito de cada pessoa e da onde ela se encontra, a vontade, a curiosidade dela no momento. E se elas estão numa relação onde elas se sentem confortáveis para entrar numa relação sexual ou não.
Muitos deles dizem que às vezes sim transam pelo momento de interação, de um momento de conexão com o parceiro e não é como sentir prazer com aquilo. Mais ou menos, alguns dizem que é mais ou menos assim, igual parar para assistir, para ler um livro, para assistir uma televisão com um parceiro, né? Você faz isso pelo companheirismo e não necessariamente porque tem prazer. O que é legal de dizer é que a gente não tem que fazer sexo, não tem que ter relações sexuais obrigatoriamente, né? Mesmo sem desejo, sem prazer. Mas a gente pode querer ter sim essa relação sexual por conexão, por ligação com o parceiro. Bom, Dani, mas como assim um assexual pode ter namorado, namorada, né? Por que eles namorariam? Bom, porque da mesma forma como nós alossexuais, ou seja, que sente atração sexual, podem se sentir apaixonados por alguém, né? Ou seja, são românticos. Os assexuais também podem ter a paixão por alguém, podem ser românticos também, né? Podem se sentir atraídos por romanticamente, intelectualmente, enfim, estar apaixonado por alguém. Existe até um termo que eles dizem, né, que é eu prefiro bolo. Ou seja, para eles é muito mais prazeroso comer um pedaço de bolo, de sobremesa, alguma coisa assim, do que fazer sexo, né? O sexo não significa que é prazer para eles, pois não tem atração e não dá prazer. Diferentemente de orgasmo, um corpo estimulado, um corpo que não tem nenhum problema, nenhuma dificuldade fisiológica, estimulado pode sim responder com lubrificação, pode sim responder com excitação, tá? Mas não significa que essa pessoa tá tendo prazer com aquilo, né? Então, por exemplo, eu posso gostar de um bolo de chocolate e ter prazer em comê-lo, mas você não gostar de bolo de chocolate e não ter prazer em comê-lo. Deu pra entender? Bom, eu espero que eu tenha feito vocês entenderem um pouquinho das dúvidas que me falaram. Não sou especialista no assunto, pesquisei bastante também para falar sobre isso. Se você ficou interessado, tem muito mais lugares onde você pode pesquisar na internet, no próprio Instagram do coletivo Abrace. Também tem um outro Instagram que chama Assexuais Existem. Tem uma organização que chama demisexual.com, que é em inglês, demisexual, né, em inglês. Enfim, tem vários outros canais para vocês se informarem e para descobrir se esse é o seu caso. Não se sinta mal, pois tá tudo bem. Se você tá feliz, se você tá bem em não ter desejo sexual, tá ótimo. Só seja feliz, é isso que é o mais importante. Um beijo grande e até o próximo vídeo, gente!